Olá, pessoal, saudações de paz para todos. Venho aqui, através deste vídeo, trazer mais um testemunho edificante. Antes de começarmos, quero te pedir que você possa compartilhar este vídeo, se inscreva neste canal, curta e compartilhe para que chegue a mais pessoas, tá bem? Deus abençoe. E o nosso testemunho de hoje é com a Jennifer. Olá, me chamo Jennifer, faz 2 anos que cheguei em Portugal, vim com a minha família, eu tenho 2 filhos, um esposo, e Deus fez uma obra tremenda na minha vida, né? E espero que edifique as pessoas, né? Espero que as pessoas gostem da minha vida, né? Que é meu testemunho, e vamos começar. Glória a Eu sou meio Deus. tímida, pessoal, mas eu quero só contar a minha verdade, contar só a verdade. Não vai sair nada assim, né? Amém. Amém. Em Então nome de ser Jesus, para comece. glorificar o nome de Jesus. Glória a Deus. É isso mesmo que a gente está aqui. Jenny, como começou a sua caminhada cristã? Quando o meu esposo veio para cá, veio 3 meses antes, né? E para ajeitar serviço, ajeitar a casa, porque a gente sabia já, a gente estava estudando já como era difícil conseguir o arrendamento aqui em Portugal, né? E aí ele veio primeiro. E eu fiquei no Brasil ajeitando, eu vendi alguns móveis, alguma coisa assim, né? E aí nesse meio tempo foi quando eu conheci Jesus. Glória a Deus. Eu sou ex-espírita, né? Desde sempre, a minha vida toda da minha família foi criada assim nesse lar, né? Assim, de espírito, Sim, Espiritismo. espiritismo, terreira, religião, essas Sim. coisas assim, né? E cresci nesse lar. Não conhecia Jesus do jeito que eu conheço hoje. Um, a, a minha vizinha me convidava para ir na igreja, ela é evangélica, me convidava para ir na igreja, eu dizia que não, que eu orava em casa, que Deus nos alcançava em casa também. E eu orava do meu jeito, um dia sim, lá 10 não. Então, foi assim, né? Deus aí, né, voltando lá da parte quando a gente chegou aqui em Portugal, aí eu fiquei para ajeitar a saída do meu serviço, que eu estava trabalhando também, né? E aí eu perguntei, ah, eu não queria mentir, né, na hora de sair do serviço, né? E eu tinha pouco tempo já para sair da empresa. E aí eu começava a botar atestado médico para sair da empresa e pegar a minha saída toda, né? Fundo de garantia, essas coisas. E ou eu pedia para sair, só que eu não conseguia chegar na patroa lá, né? Para sair, porque não tinha uma relação muito boa, né? E aí eu comecei a ir nesse meio tempo, a minha vizinha me convidou para ir na casa dela, que ela estava tendo o discipulado, né? Entre ela, a família dela. E ela sempre me convidou para ir na igreja. Eu fui uma vez, não gostei, né? Não gostei, eu dizia que era muito barulho, mas para ver que quando o inimigo tá agindo na nossa vida, a gente não gosta das coisas de Deus, né? E eu ia para casa, tipo, eu ia para outra religião que a minha irmã me convidava. Ah, vamos para terreira. E eu ia, ficava até as 3 da manhã, aquela batucada no ouvido da gente, né? E não sentia desconforto nenhum. Aí, para ir na casa de Deus, a gente sente desconforto, não gosta. É o inimigo agindo na nossa vida, É, né? E aí eu disse pra minha vizinha, eu não gostei, senti muita dor de cabeça, muito barulho, não gostei. E aí ela, mas tu vai da outra vez, tu vai gostar? E eu, não quero. E aí a minha filha ia, a Gabi sempre foi com ela, né? Desde os 4 anos a Gabi ia pra igreja com ela. E aí, quando nós estava fazendo essa transição para vir para cá, o marido dela estava conhecendo Jesus, né? E aí ela me convidou e eu só enrolando. Não, deixa para próxima, deixa para próxima. Aí faltava 2 meses para nós vir para cá, para Portugal. E aí meu marido queria desistir. Ele estava com saudade da família. Ele disse que queria ir embora, que já estava acabando o dinheiro, né? Que sim. o real quando a gente converte para o euro, ele vai muito rápido. É, E aí
Eu disse, não vem embora não, eu quero conhecer, pelo menos conhecer Portugal, né? E aí ele disse, eu não sei se eu vou aguentar. E eu, vai aguentar sim, fica aí. E aí a minha vizinha, Dini, vem no discipulado, vai ser bom. E eu, tá, hoje eu vou. Aí eu, não, tipo, sabe aquela, aquela coisa assim, Deus disse, hoje tu não vai dizer não, hoje tu vai. E aí eu fui. E aí eu não tava entendendo nada. Foi para mim era uma reunião, estavam ali falando da Bíblia, eu nunca tinha pegado a Bíblia para ler. E aí eu estava ali meio que perdida, né? Sem com aquele olhar de crítico. Nunca fui crítica, julgar as coisas assim, né? Eu só dizia, eu não quero, não gostei, não quero ir. Mas eu não criticava a religião, não tinha fobia de cristão, sabe? Mas eu dizia, eu quero que me respeitem também, né? A minha religião. Só que eu estava totalmente errada. Hoje eu sei que o inimigo ele age na nossa vida e ele bota umas verdades que a gente quer que seja verdade, não é, né? A gente sabe que o caminho de Deus, a porta é estreita, né? Para entrar nessa porta tem que renunciar, é muita renúncia. Não é de qualquer jeito que Deus vai te aceitar, né? Mas aí voltando para lá, aí o pastor me deu umas folhas lá para me escrever o que eu entendia da Bíblia, eu não entendia nada. Aí ele disse, eu sei que tu tá nesse processo, né? Tu tá conhecendo Jesus, então tu tem que pegar a Bíblia, sabe que tu vai ter dificuldade, né, para ler a Bíblia, porque tu precisa do Espírito Santo, precisa de muita oração, né? Então tu vai ter uma dificuldade, mas a gente está aqui para te ajudar. O que tu tiver dúvida, tu vai trazer a folhinha, né, escrita e vai falar o que tu entendeu da Bíblia ali. E a gente vai estar aqui para ajudar. E eu, tá. Aí comecei a ir. Acho que na terceira vez que eu fui, que era todas as quarta-feira à noite, que ele é Uber, né? E aí quando ele sai, o pastor Éder, aí quando ele sai do Uber, ele vai em casa, pega a família, a esposa dele e vai nas casas fazer o discipulado, né? Para quem está disposto a conhecer Jesus realmente, né? E aí, tá. Aí comecei na terceira vez. Eu não estava entendendo nada. Ele disse, tu aceita Jesus? Comecei a falar, né? Ali algumas coisas. E ele disse, tu aceita Jesus? Eu, como assim aceitar Jesus? Eu não sabia o que era aceitar Jesus, né? E aí eu creio em Deus. Eu creio, acredito em Deus. E, vou aceitar Jesus. Aí ele, sim, como teu único, suficiente Salvador. Eu pensava, vou ter que ir para a igreja se eu falar isso. Eu acho que eles estão, com coisa para mim para a igreja. E aí eu, não é o momento. Não que eu estava renunciando Jesus. Eu não tava, eu não entendia, né? Não entendi. Mas eu disse, não é o momento. Eu tô conhecendo, não sei direito o que tá acontecendo, tá uma mistura. E ao mesmo tempo o Bandinho tava aqui, eu tava, né? E aí, tá. E aí Deus vai fazendo uma obra, e o Vandinho querendo ir embora. E aí o Vandinho, eu vou embora, não consegui casa. O dinheiro tá acabando, consegui serviço mais não consigo a casa, fui lá olhar a casa, eles falaram que precisa de comprovante de renda, né? Não, como é que é recibo, IRS, precisava desses documentos tudo, e ele chegou, não tinha nada, né? Aí eu disse pra Vanessa, ora pro Vandinho conseguir uma casa para nós poder ir para lá. E ela disse, tá, vou orar. E aí a menina, a sobrinha dela, da Vanessa, pegou e disse assim, vamos para a igreja, por que tu não vai orar na igreja? E eu disse, não, eu vou orar em casa, Vanessa, ora lá na igreja para mim e eu oro em casa. Aí eu bati nas costas da menina assim e disse, Deus está na minha casa também. Deus tá na minha casa, Deus ouve minhas orações. E aí ela pegou e disse, então tá bom. E aí eu peguei e ia só no discipular, né? Tá, e aí a Vanessa, depois, na outra semana, a Vanessa disse, eu orei por ti, como é que tá lá o negócio da casa lá, conseguiram? E aí vem uma parte tremenda que Deus fez, assim, que é Deus. Não tem como dizer que não é Deus. O Vandinho me ligou e disse, Jenny, acredita que eu consegui a casa? E eu, como tu conseguiu? E aí ele disse, eu deixei meu nome lá,
né? Fui olhar a casa, que é a casa que a gente está hoje. Só que eu disse para a mulher, a corretora, né? Sim. Disse para a corretora que eu me interessava na casa, deixar meu nome lá e o telefone. E nessa mesma imobiliária, o patrão do Vandim foi na imobiliária, que ele estava trazendo um pessoal do Brasil para trabalhar na empresa, né? E aí ele foi na mesma imobiliária e aí ela perguntou: Ah, tu tem um funcionário que se chama Vanderlei? E aí, Vanderlei, né, o sobrenome, tudo. Aí ele falou: Sim, tem esse funcionário. Aí ela pegou e disse: É que ele tá tentando alugar a casa, só ele não conseguiu. E aí ele pegou e disse: Mas por que que ele não conseguiu? E aí ela pegou e disse: Porque falta os comprovantes de trabalho, que ele tá trabalhando, o IRS, né? E o calção ele tem tudo direitinho, né? E aí ele disse, tá, então pode colocar o meu nome, esse é isso que precisa, e o fiador, né? Que é difícil conseguir fiador aqui. Se é isso que precisa, pode colocar o meu nome aí como fiador dele e pode colocar que eu vou te fornecer esses documentos que precisa comprovando que ele está trabalhando. Sim. Fazia um mês que ele estava trabalhando. Olha, Então, é Deus é mesmo. Deus. É Deus. É Deus quando a gente tem fé e projeta É. essa fé em Deus, acontecem as coisas. E aí o Bandi falou e eu disse, meu Deus, glória a Deus. E aí eu já tava mais, né, assim, sabendo, assim, de Deus foi, assim, glória a Deus, Deus é tremendo. E aí eu fui e falei pra minha vizinha, ela pegou e disse, é, eu fico feliz por ti, mas ao mesmo tempo fico triste, porque eu falei pra Deus. Deus, o dia que eu pedi para ela orar lá por mim. Deus, se o Senhor tem alguma coisa na vida da Jenny e das crianças, o Senhor quer usar eles lá, que o Senhor leve eles. Mas se não for, que traga o Vandim de volta, ele recomece a vida dele aqui, que eu não quero perder a minha amiga. E aí eu disse, mas você tá orando contra ou a favor? Como que funciona ela? Não, eu deixei nas mãos de Deus. E se ele que sabe de todas as coisas, se ele quer usar vocês lá para alguma coisa, ele vai levar. Se não, ele vai deixar vocês aqui, para mim vai ser uma benção. E aí eu disse, não, eu quero ir, Vanessa, não fica orando contra, eu quero ir. E aí ela pegou e disse, não, deu tudo certo, se já conseguiram a casa, e aí tá. Aí quando a gente tava fazendo despedidas, né, com a minha mãe, com a minha família, né? E aí, sempre eu bebia, né? Bebia cerveja. Meu cunhado e meus irmãos bebiam whisky, né? O vodka, essas coisas. E eu tava começando para ver que as influências começam a te levar para o mau caminho, né? Eu não bebia bebida forte, era só cerveja. Depois eu comecei a beber whisky. Depois eu comecei a beber vinho. E o vinho é uma outra parte. Eu não gostava de vinho. Mas é uma outra parte que eu não vou contar agora, porque é uma história muito longa, que é de quando eu era criança. Tipo, com a minha mãe, que tinha vício de bebida, bebia e ficava bêbada. Então, eu odiava vinho. Só que quando a gente começa a entrar no vício, daqui a pouco tu já não vê mais. Tipo, eu bebo isso, daqui a pouco bebe outro e outro, e vai indo, né? E aí aquilo que tu achava ruim, achava que tinha destruído a tua família, tu abraça aquilo ali e acha que é bom, né? Só que Deus me libertou e eu ainda teimei também. Teimei em tentar beber. Quando eu cheguei aqui em Portugal, eu fui, almocei. Eu disse, vou provar os vinhos, né? E aí, teimei, fui. E eu já sabia que não era mais para beber. E aí, me deu uma dor de cabeça. Parecia que ia abrir minha cabeça, assim. E eu bebi só um golinho. Não tinha como dizer, bebeu. Sim. E eu não quis mais beber. Bebi só um golinho. E aquilo dali, eu disse, eu sei. Eu sei que eu tô teimando, então eu não quero mais. Eu não quero entristecer o Espírito Santo. E eu sei que ele já falou comigo sobre isso. Então, ele fez uma libertação completa na minha vida. Glória espiritual, emocional, tudo, né? E aí, tá. Chegando, deixa eu ver qual a parte que eu ia dizer. Chegando na parte da família, que nós estávamos despedidas, né? A gente fazia muito, como a gente é do sul, né? Sou gaúcha, tem muito churrasco, né? Sim. É churrasco, vamos reunir a família, churrasco, cerveja, essas coisas assim, né? E aí, na última despedida,
A última, porque eu disse que eu não queria que fosse no dia que eu viesse embora, eu não queria que ninguém fosse lá em casa. A gente brotou gente lá em casa, né? Porque eu sou muito chorona, eu sou muito sentimental. E eu não queria chorar. E aí tá. Mas aí foi a penúltima que teve a festa, e aí a- tava tudo normal. E aí o meu cunhado, a minha irmã disse, Jenny, fiz batida de coco, não, batida de abacaxi com vodka, né? Que tu gosta. E eu disse, ah, tá, obrigada. Aí tomei só um golinho. Aí ela, ah, não tá bebendo? E eu, ah, não sei, daqui a pouco eu bebo. E eu queria conversar, queria aproveitar aquele momento, Uhum. sabe? E aí eu peguei o meu sobrinho no colo, e aí eu conversando com ele, que ele é pequenininho, né? E eu, ah, Miguel, que saudade de você assistir ti. E aí aquela festa toda. E aí eu olhei assim do nada, eu olhei pro meu cunhado e ele tava bebendo uísque, né? E eu disse, por que, por que tu tá bebendo? Por que tu tá bebendo uísque? E ele, ué, eu comprei pra nós beber, eu não bebo uísque. E por que vocês bebem? Tudo tem que ser bebida. Tipo, e eu tava no meio, sabe? Tipo, eu Sim. tava questionando uma coisa que eu tava fazendo, mas ali era o Espírito Santo. É, Ali era o Espírito Santo que me fez, que me abriu os olhos e eu abriu os disse, olhos. por que que a gente precisa beber para ser feliz? E ali eu tava vontade de chorar, eu tinha entristecido o Espírito Santo e eu não sabia disso. E aí, dali eu não bebi mais. Eles me ofereciam, eu dizia, não, eu quero só o chimarrão, só vou ficar no chimarrão, comendo carne, essas coisas assim. E aí eu disse, que sensação estranha, um sentimento de tristeza. Aí eu dizia, ah, não bebe muito, isso aí vai estragar a saúde de vocês futuramente. Imagina vocês fazerem hemodiálise por causa dessas bebidas fortes e meu irmão tornando. ah, eu levantava a garrafa e bebia, meu cunhado também, eu triste com aquilo ali. Nesse dia, o Espírito Santo me mostrou duas coisas que eu estava fazendo errado. A parte da bebida e a parte da minha mãe. A parte da minha mãe, que a minha mãe não foi na despedida, era, tipo, a gente fazia quase toda semana, porque tava na finalzinha de eu vim pra cá, né? Sim. E aí minha mãe não tava participando. E aí ela chegou lá e largou as minhas irmãs, que são pequenas não, uma tinha 15 e a outra tinha 13, né? Uhum. A minha irmã mais nova. Aí eu peguei e disse, tá, mas e a Marta não vai vir? Aí as gurias, não, só largou a gente que foi lá pra avó. E aí eu peguei e disse, tá, mas por que que ela foi lá pra avó? Tipo, eu tô indo embora, Sim. né? Aí elas, ah, eu não sei. Aí quando ela chegou de noite lá, a minha mãe, nós já tava vindo embora. Nós já tava indo embora de lá da casa da minha irmã pra minha Sim. casa. Aí ela pegou e disse, cheguei no finalzinho, eu nem precisava ter vindo. Porque eu era meia rude com ela. Uhum. Tipo, eu era rude, mas não sem educação, sabe? Mas por Tipo, causa das dores, por né? causa, porque a minha infância Sim. é comprida a história, né? Mas eu tinha isso, um amor por ela, mas não demonstrar, Sim. sabe? Um amor que eu queria deixar dentro de mim, só eu sabia que eu tinha esse amor por ela, mas nunca faltei com respeito, porque é minha mãe, né? E aí ela chegou e disse, eu cheguei no finalzinho, eu nem precisava ter vindo. Ficava lá com a avó, não tava lá na avó. E ela, ai, tu tá falando isso, mas tu nem sabe o que que ela tá passando. E nem quero saber. E ela, então tá bem, então. Aí ela, só eu te digo assim, ó, tu tens que ir lá se despedir da tua avó, porque, né, a gente não sabe o que pode acontecer, ela tá doente. Aí eu não vou me despedir de ninguém. Ela nem gosta de mim. Por que que eu vou lá? Por que que eu tenho que procurar as pessoas que não gostam de mim? E tu não precisava ter vindo. Tu podia ficar lá, se tu também não gosta de mim. Já jogou logo. E aí eu olhei no olhar dela, eu nunca tinha visto aquele olhar triste, sabe? Um olhar triste, assim. E aí eu peguei e disse, vamos embora, Sueli, a minha irmã que ia me largar lá em casa. Vamos embora, Sueli. Se ela não tava aqui, nem precisava ter vindo, vamos embora. Eu não vou ficar fazendo sala pra ninguém, tô indo embora. Aí tá, tô descendo assim. Aí eu olhei assim, ela com aquela tristeza, eu disse, eu não posso ir embora desse jeito, né? Aí isso aí não foi eu, não é glória minha, é glória de Deus, do Espírito Santo que já estava fazendo um renovo na minha vida, porque por eu mesma, eu estava no erro e ia continuar no erro, porque sempre foi assim, né?
Desde os meus 13, 14 anos eu era daquele jeito ali e eu achava que não precisava mudar. E aí tá. Aí eu peguei e disse, ai, Senhor. Então tá, o senhor quer que eu vá lá na avó? Eu vou ir lá na avó. Aí fui, eu disse pra ela, tá bem, eu vou lá na avó, vou lá me despedir. E tu vai junto. Aí ela, tá, eu vou. E eu, tá, vamos ir então lá se despedir da avó. Fui lá, me despedi da avó. Aí, naquele dia, eu disse, Senhor, eu quero perdoar minha mãe por tudo que ela fez, quero perdoar todas as pessoas que me fizeram mal, né? Incluindo o meu pai, ele não me fez mal, mas ele quando a pessoa nega uma ajuda que tu precisa, aí tu fica aquela mágoa. E ficou, sabe? Ficou uma mágoa na minha vida que eu achava que estava tudo bem, estava tudo em paz. Não, eu projetava na minha vida, na vida dos meus filhos, na vida do meu marido. Então eu achava que eu tinha que me virar sozinha, tinha que me cuidar sozinha, porque eu não tinha ninguém. Só que eu com uma família dentro de casa, como é que eu estava sozinha, me sentia tão sozinha e achava que eu tinha que ser forte. E Deus foi me mostrando isso e está me mostrando ainda, né? É aos poucos que Deus vai te mostrando. E aí, tá, peguei, fui na avó, me despedi, né? Naquele dia eu disse, eu perdoo todas as mágoas, todas as coisas feridas que me fizeram, né? Todo aquilo que falaram e eu não sou, e nunca vou ser. Perdoo, não vou falar aqui o que é, mas não é coisas boas, né? Que as pessoas lançam sobre a nossa vida. Eu, tipo, que nem minha mãe falava, minha avó falava, e no mundo espiritual, às vezes vira real, porque as Com pessoas às certeza. vezes se jogam mesmo na vida aí. Só que eu tive sempre Deus comigo mesmo, e foi Deus que não deixou eu desviar para outros caminhos mais profundos, né? Pra... Então, Deus já estava vendo, Deus já tinha feito um futuro para minha vida, para minha casa, para minha família. E aí, peguei, fui, me despedi, perdoei meu pai, perdoei minha mãe, perdoei a minha avó, todos aqueles que tinham alguma coisa, né, no meu coração. E aí eu disse pro Vandinho, Deus tá fazendo um renovo na minha vida que nem eu tô acreditando, que eu era de uma coisa, eu era de um jeito, e Deus me transformou do outro. E eu tô tão maravilhada com isso que é quase difícil de acreditar. Tipo, e quem me conhece sabe, né? Eu era durona, era revoltada, né? Sempre com educação, mas naquele meio jeito bruto. E aí eu peguei e expandi, ai, quero ver, hein? Quero ver. Hoje ele diz que é bênção, Deus fez uma uma, Uma uma obra, né? edificação, uma obra na minha vida que edificou o meu lar, né? E Glória ele a também é Deus. edificado, meu esposo, meus filhos, né? E aí eu peguei no último dia, no penúltimo dia que eu tava lá, meu pai tinha dito que ia lá em casa se despedir de nós, se despedir das crianças, jantar, né? Aí a Gabi e o Rodrigo ficaram esperando, eu fiz a janta. Mas eu já sabia, né? Eu já conheço. Aí eles, aí, já é tarde, o Jorge, meu pai é o Jorge, né? O Jorge vai vir, que eles não chamam de vô. Não teve uma criação assim junta, próxima para ser. É, um convívio. E aí eu não sei, mas já é tarde, eu acho que ele não vem, não. E aí a Gabi, eu acho que ele vem. O meu vô vai vir. E eu, tá bem, vocês vão jantando. E eu não vou jantar, naquilo eu já tava desanimada, mas eu não queria demonstrar para eles, né? E aí eles jantaram, e aí foi. A vida segue, né? Foram olhar televisão, foram fazer qualquer coisa. E eu fui pro quarto chorar. E eu chorei e disse, Senhor, eu não, ele fazia isso comigo, mas eu não admito que ele faça isso com meus filhos. Ele não tem que vir aqui prometer dentro da minha casa que vai vir jantar com eles, se despedirem, que isso fica na cabeça da criança. É as memórias, né? Eu disse, isso eu não vou permitir. Eu não preciso dele para nada. Naquilo ali voltou aquela raiva, sabe? Aquela angústia, voltou tudo. Eu disse, eu não vou permitir que ele faça isso com meus filhos. Eu tô com ódio dele. E aí Deus pegou e ali Deus falou tremendamente comigo que
Não é para mim ter ódio no coração, não é para mim ter raiva. E que a pessoa dá aquilo que tem, né? A pessoa vai dar o que tem. Se ele tem isso para dar, é o que ele vai dar. E não é, e aí eu disse, mas eu não sei por que que eu tenho que perdoar as pessoas, só me ferem, só me machucam, e eu tenho que perdoar sempre, eu tenho que perdoar. E aí eu estava lendo a passagem do cego de Jericó, né? E essa passagem, sempre quando eu me emociono muito. Vou tentar não me emocionar. Fique à vontade. Do cego de Jericó, porque ele falava assim. Ele falava, Jesus, filho de Davi. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, eu quero voltar a enxergar. Só que ali eu era cega, sabe? Eu era cega, eu tava com tanto ódio que eu tava deixando me cegar de novo pelos sentimentos. Só que Deus, ele não é um Deus que minta, que volte atrás do que ele já decretou, né? E aí, desculpa, eu tô chorando porque é uma emoção porque Deus é lindo, Deus é maravilhoso e essa passagem é muito forte porque não é pra gente depositar nossa fé no homem, é pra gente depositar somente em Deus. Só olha pra Deus, porque ele tá com nós todos os dias. E Deus me deu, eu amo meu pai, né? Meu pai Jorge, eu amo ele muito, mas Deus me deu um pai que é presente todos os dias na minha vida, né? Então é sobre isso. É sobre a gente depositar nossa fé somente num Senhor só. Então, eu acho que meu pai não sabe essas mágoas que eu tinha. Tinha, porque eu não tenho mais. Eu amo meu pai e amo a minha mãe também. Deus me curou. Não é por causa disso que eu tô chorando, eu só tô chorando porque a passagem de Deus, ele sempre tem uma história, tu abrir a Bíblia e pedir, Senhor, me dá um conforto pro meu coração, ele vai dar. A pessoa que abrir a Bíblia e dizer Deus não me falou comigo, é porque não está em espírito e em verdade com o Senhor. Então, eu peguei naquele dia eu fui dormir chorando, com esse sentimento, né? Sim. Mas Deus me renovou, no outro dia eu já estava bem. Aí passei pelo meu pai na rua, que ele morava uma quadra, na outra quadra, né? Sim. Bem na mesma reta da minha casa. De 10 anos que eu morei lá, eu acho que se ele foi me visitar 3 vezes, foi muito. A gente se encontrava na rua, eu ia na casa dele, sim, sabe? Então, é aquilo. Não importa se é perto, se é longe, o que importa é o que o teu coração diz. Quando realmente tu quer estar com a tua família, quer estar com a pessoa, tu atravessa o oceano, tu vai. Agora eu morava 2 quadras e ele não ia. Então, é isso, sabe? E eu disse, eu não quero que as crianças cresçam com isso. Eles não precisam passar pelo que eu passei e eu segurando tudo sozinha, né? Segurando tudo no meu coração. Sim. Porque ele não sabe disso. Meu pai não sabe. Eu não era uma pessoa que ficava falando. E nem a minha mãe. Tipo, minha mãe fez coisas que eu não aprovava. E nem aprovo ainda hoje, né? Eu sou cristã, mas eu não sou besta. Sim. Né? Então tem coisas que se eu tenho que falar pra ela, eu vou falar. Se ela tá errada, eu vou falar. Porque a minha mãe, ela me colocou no papel de mãe dos meus 14 anos o resto da vida, que até hoje. Deus tem que nos tirar da parentela, né? Pra a gente ser edificada. Então, quando a minha mãe... Eu tive que perdoar minha mãe, porque ela, quando eu tinha 13 para 14 anos, ela foi embora. Ela nos abandonou. E ela pegou e disse que era para mim fazer o que eu quisesse com as gurias, com as minhas irmãs. Era tudo, eu era maior, era mais velha. Aí era eu, de 12 para 14, a minha outra irmã de 11, a minha outra irmã de 7, a minha outra irmã de 5. E aí eu fiquei nesse papel de
que eu faço agora? Ela me deixou com meu tio, nos deixou com o nosso tio Dani, que ele já faleceu, que era que nem um pai para nós. E eu amo ele, porque o amor nunca acaba. Eu amo ele. E aí ele pegou e disse, Jenny, por que que a tua mãe aceita isso? Aceita o teu pai dar essa miséria de coisa para vocês? Ele acha que uma coxa de galinha e sobrecoxa de galinha dá para sustentar 5 pessoas numa casa? Ele consegue sustentar a família dele, a outra família lá? E eu dizia, mas é o que ela aceita, eu não posso fazer nada. Eu não sei, eu era criança, eu não sabia, Sim. né? Eu dizia, eu não sei, eu não sei o que eles combinaram, eu sei que ele dá pensão e dá coxa de galinha. Dá coxa e sobrecoxa, ele trabalhava no açougue, trabalha, né, até hoje no açougue. E meu tio se indignou, ele disse, não, e eu não vou ficar com vocês aqui passando fome? Isso é pra mim passar fome. E eu, não, a gente não passa fome. Às vezes falta, às vezes a gente só tem o arroz para comer. Mas eu não passo fome. E aí ele disse, Jenny, a tua mãe é sem vergonha. Tua mãe é sem vergonha porque ela aceita isso. Sabe o que, que eu dou pra minha cadela comer? Eu vou lá no açougue e compro a melhor carne. Eu compro a melhor carne para dar pra minha cadela. E é uma cadela. Agora, teu pai fazer isso aí com vocês, a culpa é da tua mãe, não é do teu pai. A culpa é dela porque ela aceita ele fazer isso com vocês. Ele tem que honrar vocês, a família de vocês. Não interessa se ele tem 2, 3 famílias. E eu disse, mas eu não sei, eu não sei o que eu vou falar pra ti. É o que ele dá. E a gente tem que aceitar, não tem que fazer. E eu agradeço por ter para comer. E aí ele pegou e disse, vocês se virem aí, eu não sei com quem que vai ficar, mas eu vou embora. Liga pra tua mãe pra ela voltar pra casa. E eu liguei pra minha mãe e ela dizia, eu tô procurando serviço. Agora não vai dar. Agora, semana que vem, se eu conseguir dinheiro, eu vou. Chegou um certo dia, eu acho que ela tava uns 2, 3 meses quase lá. E nós ficando em casa, sozinha, né? E aí a minha tia disse, Jenny, diz pra tua mãe voltar, porque os vizinhos vão denunciar pro conselho tutelar, não pode ficar sozinha. E eu, não, mas eu não quero separar as gurias, pra onde que a gente vai? E aí fui no meu pai. Fui no meu pai, pedi pra ficar lá na casa dele, ele disse que não podia. Não podia ficar com todos, só eu. E a Bia, a minha irmã Bia também é filha dele. E aí ele disse que podia ficar só comigo. E eu disse, não. E eu vou deixar os guri aonde? Sozinha? Se eu não quero ficar, não quero separar nós, cada um tem seu pai. E aí eu disse, não, mas elas não vão pra casa do pai delas. Elas vão ficar comigo, eu tô cuidando delas. Então todas não era só de seu pai, era de outros pais. É a Suélia Lucélio do Alemão, que já é falecido. E é Carlos o nome dele. Já é falecido. E eu e a Bia do Jorge, que é o nosso pai. Só que ele, nesse momento, ele não aceitou, nem a Bia. E aí eu peguei e disse, não, eu não vou. Se nós ir pra casa do Conselho Tutelar, que lá é a casa do carinho, a gente vai todas. Que eu não vou separar as gurias de mim. E aí eu falei com a minha tia, ele não quer ficar, ninguém quer ficar com nós. Tu tem como ficar com as gurias? E eu vejo onde que eu vou ficar. E aí ela disse, eu vou ficar. Só que eu não posso ficar com todas, né? Porque a minha casa é pequena também. E eu vou dar um jeito. E nisso, eu liguei pra minha mãe, dizendo que a gente ia ficar na casa da minha tia, porque por causa do conceito telar, até ela voltar. E ela pegou e disse, eu não vou voltar. Eu não vou voltar, faz o que tu quiser da tua vida. Entrega as gurias pra quem tu quiser e se virem. Eu não vou voltar pra casa. E eu disse, como assim? Ela sempre diz pra mim não tocar nesse assunto. Até quando eu tava me despedindo, vindo embora, ela disse, me perdoa. Ela sabe o que ela fez. Sim. Ela disse, me perdoa por tudo que eu fiz e tu tem razão de ser do jeito que tu é. E eu disse, não, eu não tenho razão. Deus tem razão, Deus sabe o que ele faz. E assim como tu tá me pedindo perdão, eu te peço perdão também, porque eu não tenho o direito de te julgar, né? Se Deus quis assim, quis assim, né? Era para mim ser forte. Sim. Então, eu te perdoo. E perdoo de verdade, não é da boca para fora, falei para ela. Perdoo de verdade, de coração mesmo. E aí ela disse, então tá, mas só não precisa falar. Tipo, o outro marido dela tava junto, ela não queria entrar em detalhes, e eu disse, então tá, eu não tenho por que esconder, mas se tu não quer falar, não vamos falar. Mas tu sabe porque tá me pedindo perdão e eu sei porque eu tô te perdoando. E aí, tá. Aí
Resumindo, a minha tia ficou lá com as minhas irmãs. Eu fui lá na minha outra tia pedir para ficar com ela. E ia todos os dias lá na casa da minha tia, lá onde a gente morava, né? E eu atravessava sozinha. Tipo, era muito longe até. Bastante longe. Para uma criança andar sozinha, às vezes até de noite, né? Mas era a minha responsabilidade, né? Que eu achei que era o melhor para fazer por elas. Aí a minha mãe voltou, disse que era para nós voltar para casa, eu não queria voltar. Ela disse que ia me bater porque eu não queria voltar. Resumindo, a minha tia disse que se eu quisesse ficar lá morando, eu ficava. Mas se eu quisesse voltar para casa, eu podia voltar. Eu voltei por causa das minhas irmãs. Não voltei por causa da minha mãe. Voltei por causa da minha irmã. E aí eu disse, eu tenho que cuidar delas. E toda a vida foi assim. Eu sempre cuidei delas. E quando eu me casei, às vezes eu brigava com o Vandir por causa da minha família, né? Então, muitas das vezes era porque o Vandir dizia, tu não para em casa, tu tá sempre lá no tua mãe. E eu, tá, mas eu tô lá porque eu não trabalho, né? Tem que estar lá, é minha família. E aí vinham as brigas. As gurias diziam, tô com problema aqui. Ô Jenny, tô precisando de dinheiro. Lá e é a Jenny, a salvadora de toda a parte. Porque você pegou a responsabilidade para Cheguei, você, né? E foi difícil, foi difícil. Olha, só Deus. Foi difícil eu lutar contra essa vontade de super proteção com elas. Foi difícil, não é fácil, não. E ainda hoje eu sofro com isso. Mas Deus está me tratando. Porque eu queria desistir de ficar em Portugal por causa da minha família. Não porque eu não gostei daqui. Gostei, né? Chegou um momento que eu queria desistir de ficar aqui. Eu lembro. Mas aí, tá, voltando lá, né, o meu tio foi embora, a gente deu um jeito, né, de ficar juntas, as irmãs, não ir pro conceito telar. E ninguém fez a denúncia, graças a Deus. Aí a minha mãe voltou e ficou aquele sentimento sempre, será que ela vai nos abandonar de novo? Será que um dia ela vai fazer de novo? Ficou sempre aquela dúvida, será que ela ama a gente de verdade? Ela fez isso. Por isso que eu sempre dizia, ela não me ama. Tipo, mas cada um ama de um jeito, né? Vai saber. Não sei por que motivo ela fez aquilo, né? Mas ela pegou e aí sempre eu brigava com o Vandir por causa da minha família, das minhas irmãs. E quando eu decidi vir pra cá, que eu ia vir pra cá e desisti de vir, né? A gente ficou 1 ano, acho, quase. Depois a gente tinha o dinheiro para vir para cá, eu desisti porque eu vou ficar longe da minha família. Eu não quero ficar longe das minhas irmãs. E aí, nesse meio tempo, eu e minhas irmãs brigamos. Eu de ciúmes, eu sou muito ciúme. Eu era muito ciumenta, porque hoje em dia eu não sou mais, graças a Deus. Não sou mais. Aí nós brigamos, eu e a minha irmã. Ela ia sempre lá em casa, e aí depois ela começou a ir na casa da minha outra irmã, e eu disse, minha irmã tá fazendo fofoca, só pode ser fofoca pra ela não vir mais aqui. Aí eu peguei e disse que elas se mereciam, que elas podiam ficar, né, do jeito que elas queriam, e eu e a outra brigamos, eu e a minha outra irmã do CL, brigamos, aí ela passou mal, eu passei mal, tipo, de tanta fúria que a gente tava uma da outra. Eu tava no ônibus e o meu coração começou a palpitar, assim, palpitar muito, muito, parecia que me dá um infarto. De tanta raiva que eu tava naquele dia, olhando as fotos delas na praia. E aí eu disse, a Sueli na praia, nem me convidou, nem me falou que ia pra praia. E aí, hoje eu ri, mas no dia eu tava achando que eu ia morrer. Aí eu peguei e disse, essas são falsas, devem estar lá falando de mim. E aí, peguei, fiquei com um ódio, tava indo pro serviço e passando mal. A minha pressão subiu muito. E minha pressão chegava a 22, né? Quando eu chegava no SAMU, que eu trabalhava no SAMU de limpeza, né? Aí eu pedia para os enfermeiros medir a minha pressão. Aí quando tava com muita dor, assim, de cabeça, aí tava 22, 21. E a minha pressão normal, quando tava normal, era 14. E é super alta, né? Já 14. E naquele dia, eu tava achando que ia me dar um infarto. E aí, eu e o Vandir conversando, eu disse, eu vou para Portugal. Elas não gostam de mim, e elas estão se unindo, não sei o que aconteceu. Deve ter fofoca aí no meio. E aí, no meio da raiva, eu decidi vir para cá.
Aí eu, meio raiva não, meio ciúmes, sabe? Sendo descartada. Uhum. E, Frustrada. aí eu peguei e vim, aí tá, decidimos vir. Aí juntamos dinheiro de novo, e aí a gente conseguiu vir. Dentro de 8 meses a gente juntou o dinheiro que a gente tinha juntado em quase 2 anos, né? Se programando pra vir. Deus, quando quer fazer, ele faz. É verdade. E aí a gente juntou o dinheiro, aí o Vandi veio, aí nesse processo todo eu conheci Jesus, aí fui vendo a libertação, né? E aí quando cheguei aqui em Portugal, já depois disso tudo, né? Cheguei em Portugal e tava procurando escola. Tava procurando a escola para as crianças e a gente chegou em julho, dia 27 de julho. Em agosto já tinha que começar a procurar a escola, né? E aí eu botei no Google Maps o nome da nossa rua ali para achar uma escola mais próxima, né? E aí eu achei a igreja DTG, a minha igreja. Ai, ai. E aí conheci a igreja, tinha uma cruzinha em cima, eu achava que era uma igreja católica, nada contra os católicos mais, Sim. né? Eu achava que era católica, eu disse, eu vou ali ver, né? Pode ser que não seja, pode ser que seja evangélico. Aí tá, eu fui, aí tava ali a placa ali, Tempo da Glória, né? E aí eu vou vir conhecer. Aí eu disse pro Mandibantinho, conheci uma igreja aqui atrás, só que tava fechada. E era durante o dia, né? Sim. E eu tava fechada. Aí vamos ir nessa igreja para conhecer. E o pastor Éder, que é o que me discipulou no Brasil, pegou e disse que era para mim ir para Lisboa. E eu peguei e disse que eu ia, mas não ia, eu não tava afim de ir. Aí que eu queria ir nessa igreja. Aí fui conheci, né? Fui 2 vezes, fui durante o dia, depois fui no outro dia, achando que era um horário, e eu sempre perdida nos horários, porque eu tô 2 anos na igreja, 2 anos eu sou perdida nos horários. Para falar para as pessoas, eu falo horário errado. Ou eu vou muito cedo ou eu vou atrasada. É uma coisa, é uma confusão. Aí tá. Aí conheci a igreja, a Laodiceia estava na porta. Quando eu me senti muito acolhida, eu cheguei, ela me abraçou e disse, é a primeira vez que tu tá vindo? E eu, é a primeira vez. Primeira vez, na real, que eu tô conhecendo uma igreja evangélica, porque eu já estava indo no Brasil, mas eu não tinha me aprofundado, eu queria seguir mesmo, né? E eu fui só de visita nas outras no Brasil, 3, né? Que é a do Pastor Éder, a outra que eu fui visitar, e uma outra que era era outra congregação lá. Aí tá, fui. Aí fui, a Laodiceia pegou e disse, é a primeira vez que tu tá vindo na igreja? É a primeira vez que eu pra conhecer. E aí ela, então tá, seja bem-vinda, me deu um abraço. E eu me senti naquele momento muito acolhida, porque eu tava triste, tipo, tô longe de tudo, do que eu conheço, longe da minha família, e ainda naquele processo de muito apego, né, familiar. E aí eu peguei e a Shirlene estava ali mais adiante, né? E aí ela me abraçou também. E aí eu disse, Vandinha, é essa igreja que eu quero ficar. Eu gostei dessa igreja. Eles abraçam, eles se sentem bem acolhidos, né? É essa igreja que eu quero ficar. E Vandinha, tem certeza? A gente está conhecendo. Tipo, né? Pode ter outras. Eu não sei, eu sinto alguma coisa. É essa. Depois que a gente chegou em casa, a gente ficou conversando, né? É essa, eu vou ficar nessa. E aí comecei a ir, fui indo. Aí, num ano, a gente se batizou, né? 1 ano de igreja, a gente se batizou. Nos casamos, eu e o Vandinho, porque a gente tá 20 anos junto. A gente tava 20 anos, 19 anos junto, mas só amigado, união estável, né? Mas Deus me mostrou também que eu tinha um processo ali, né? Que, tipo, eu dizia, eu não tô em pecado. Eu sou muito teimosa, né? Quando Deus não me mostra, eu tô teimando. E eu dizia, eu não tô em pecado, não. Vandinha, a gente nunca se traiu, muito respeito entre nós, então eu não tô em pecado. É o homem que diz que a gente tá em pecado. Não, mas Deus vem e te mostra. Deus se revelou em sonho pra mim que eu disse, meu Deus, eu tenho que me casar. Eu não vou falar todos os detalhes do sonho, porque é pesado, né? Mas Deus me mostrou que eu tava no deserto, nas cabanas, né? Eu lembro quando você
A gente tava indo pro ginásio Aham. e a gente parou. A gente ia mais pra conversar do que Nem treinava, né? nem treinava, ia mais pra conversar. E a gente ficava o tempo todo assim nas máquinas, e todo mundo querendo ali, coisa aí, a gente lá conversando. Mas eu lembro que você falou, Daiane, tive um sonho assim, não sei o quê. É, Eu lembro. é que é forte, né? Quando Deus tem que se revelar para nós em sonho, ele vem para te ter uma mudança mesmo, né? Então, ali ele não deixou dúvida. Tava eu e a minha irmã, né? A gente tava numa cabana e horrível o sonho. Sim. Horrível, horrível. A gente tinha sido vendida como escrava, então é horrível. E aí eu disse, Vandinho, e nesse mesmo dia, o Vandinho teve sonho comigo também. Olha, Coisa que ele nunca tinha tido. sim, E, tipo, mostrando que a gente tava em pecado. sim. E aí eu disse, então a gente tem que dar um jeito, Vandinho. Como é que a gente vai fazer sem dinheiro, né? E como é que a gente vai casar? Né? Eu tava planejando uma coisa, juntar um dinheiro, Sim. ir no Brasil, casar no Brasil e fazer uma festinha, né, no Brasil. Não, nada é do jeito que a gente planeja. Não. Deus só queria que a gente saísse do pecado porque ele tem coisas grandes para nós. Com Então, quando tu tá certeza. no pecado, tu não vai usufruir do que Deus tem para ti. Então, foi tudo muito rápido. A gente casou online, né? Eu e o Vandinho. E no outro dia, aí eu nem sabia, eu falei pro pastor Jorge que a gente ia casar online. Aí deu uma data para ele e ele já marcou o batizado, Sim. né? Aí no dia, foi dia 26, o nosso casamento online, e no dia 27, no mesmo dia que é o aniversário do Rodrigo, foi nosso batizado. Aí foi batizado meu, do Rodrigo e do Vandinho. A Gabi não podia ser batizada ainda porque não estava na idade. Aí Deus pegou essa data, que é uma data triste e feliz também. Essa data, dia 26, foi o dia que meu tio faleceu, dia 26 de julho. Né? Faz 17 anos que ele faleceu. E no dia 27, eu estava no hospital ganhando, o Rodrigo, e ele estava sendo velado, meu tio. O meu tio era que nem um pai para nós. Então, foi muito triste, eu não consegui ir no velório. Eu não sabia que sensação que eu ia ter, se era de felicidade ou se era de tristeza. Mas Era um Deus dia transforma é, tristeza em felicidade, em bênçãos, né? felicidade, né? E glória a Deus. Glória a Deus. E aí, essa data, quando o Rodrigo fez 1 ano, eu não queria fazer o aniversário dele, porque, né, respeito a memória Lembrava, né? do meu tio. Só que aí o cunhado do Vandim pegou e disse não. E ele é Dindo do Rodrigo, ele disse não. É o aniversário dele, não vai passar em branco, não. É o aniversário dele, a gente tem que comprar pelo menos um bolo. E aí eu tava lá naquela tristeza, eu não quero comemorar nada. Eu tô feliz por ele estar aqui e abraçava ele, mas eu sentia aquela dor ainda, sabe? E aí ele pegou e comprou o bolo, né? E a gente cantou parabéns pro Rodrigo, tudo, mas eu não sentia, sabe? Parecia que eu tava traindo a memória do meu tio, sabe? Parecia que eu tava festejando feliz. Não, tipo, não por, assim, projetando no Rodrigo, mas pela morte dele, sabe? É uma confusão, por isso é horrível. Horrível quando acontece isso na família, em datas assim, né? É como se você. Não, eu não posso ficar alegre, sendo que essa data também É triste para outras reflete em pessoas. uma tristeza, né? Em um dia de tristeza. Só que nessa mesma data que teve muita dor, muito sofrimento, Deus pegou e fez um renovo na minha vida. E agora eu tenho o que comemorar nessa data. Glória a Deus. Glória a Deus. Tipo, ele, por isso que eu digo, Deus é tremendo. Como é que eu não vou amar esse Deus maravilhoso? Como que eu não vou? E aí, verdade. essa data, não foi a gente que escolheu, foi a juíza de paz, né? A juíza a que faz o casamento. Né? Ela escolheu a data ali, ela deu 3 datas ali, mas é a mais próxima que o Vandim podia vir da Espanha, que ele está na Espanha, era essa. E aí o pastor escolheu a data do batizado, aí foi a nossa. Tipo, eu tenho agora 2 datas, que eu sou muito feliz, muito grata por Deus ter botado essas datas, que é o nascimento do Rodrigo e o nosso casamento. Hoje em dia eu não lembro só da morte do meu tio, que não tem como esquecer, mas sim do nosso casamento, da nossa união juntos, sabe? Então Deus faz um renovo para curar o nosso coração, naquelas partes que ainda estão com feridas, machucados, né? Então Deus faz um renovo. E aí tá, a gente... Deus
que é posicionamento da gente, né? Sim. Hoje eu trabalho na casa do Senhor, Glória sou a Deus. tímida, mas não é um decreto para minha vida. Não, Deus está em quebrando nome de isso. Jesus. Até hoje eu tô Já aqui. tá quebrando já hoje. Até hoje eu tô aqui. Não tá sendo fácil, mas não tá sendo fácil porque eu sou muito tímida, eu Sim. tô nervosa. Sim. Mas Deus, ele tem o melhor para nós e ele quer posicionamento. Então, se a gente continua se escondendo, como é que a gente vai levar a palavra de Jesus? Como é que a gente vai curar outras pessoas se a gente já é curado? Sim. E a gente tem que levar a palavra, como é que a gente vai curar outra pessoa com a palavra de Jesus, sendo que a gente está se escondendo, né? Então, Deus quer posicionamento da gente. E hoje eu trabalho na casa do Senhor. E para honra e glória dele, não para mim, nem para de ninguém, é para ele, é somente para ele. A glória dele. E hoje toda a minha casa é batizado, né? Batismo nas águas. Sim. E estamos orando para o batismo com o Espírito Santo. Eu creio que Deus já preparou e só Deus sabe, né? Eu creio. Então, a Em hora e o nome de momento Jesus. de todas as bênçãos dele ser liberada, só Deus sabe. Mas eu creio que tudo já deu certo. E as crianças gostam, né, de estar na igreja, até porque quando eu digo, a gente vai se mudar, que já teve várias vezes que a gente pensou em ir embora para a Espanha ou ir embora para mais próximo, né? Sim. A gente procura casa, a gente não consegue. Eu não gostei da Espanha, tipo, eu não sei, não sabe? Eu gosto, acho bonito, mas não para morar. Aí eu digo, então vamos para mais próximo. Só que aí Deus vem e diz, não, ainda não é o momento de tu ir embora. Não, é porque às vezes a pessoa pergunta assim, por quê? A própria pessoa, os irmãos da igreja, diz, por que não vai para perto do teu esposo? Né? Aí eu disse, não, Deus ainda não decretou que eu tenho que ir. Então eu não vou desobedecer Deus. Se eu não desobedeci quando eu queria ir para o Brasil, 3 vezes Deus teve que mandar os irmãos pregador para vir pregar e dizer que não vai para o Brasil. Porque eu dizia, eu não quero ouvir palavra daqui de dentro da igreja. Se alguém vir falar, eu sei que eles sabem que eu quero ir embora. Então, eu não vou acreditar nisso. Sim. Então, eu quero sim que o Senhor... A gente é trona, né? Quer botar botar Deus né? embora? Você tem que falar alguma Deus. coisa, você tem que falar. Deus. Mas eu quero sim. Mas Deus sabe os filhos que ele tem. Mas aí 3 vezes eu orei e pedi assim, Deus, eu quero ir embora para o Brasil, porque o Senhor está me mantendo aqui, eu não sinto a minha vida fluindo aqui. Só que estava fluindo, olha o casamento, olha o batismo, olha as crianças, tipo, né? O renovo que ele fez na nossa vida, toda essa trajetória. Aí eu tô anulando tudo que Deus fez, né? Por um capricho de ir embora para o Brasil. Aí eu pegava e dizia, Senhor, eu quero ir embora pro Brasil. Eu tô muito triste aqui. E eu só não quero desobedecer ao Senhor. Fala a palavra. Aí eu ainda botava os versículos. Fala a palavra. Como o Senhor falou comigo na palavra do cego de Jericó, quero que o Senhor fale de novo. Aí o Senhor me dá uma lapada, vai ficar e pronto. Vinha o pregador e falava. Meu Deus, eu me desmanchava chorando na igreja. Eu quero ir embora, Deus não deixa eu ir embora. Ai, Deus, eu quero ir embora. E aí, pedia de novo, 3 vezes confirmação. E aí a última eu disse, a última vez eu disse, eu não vou nem orar. Eu não vou orar, eu não vou pedir para Deus falar comigo. Eu só vou me planejar financeiramente, eu vou embora pro Brasil, porque Deus está com gente em todos os lugares, né? Vai estar comigo no Brasil também. E eu vou embora pro Brasil. Aí eu tinha decidido, o Bandido estava comprando, já estava olhando as passagens para nós ir. Só que ele ia depois de uns meses, ele ia ficar para juntar um dinheiro para nós poder comprar uma casa no Brasil. E aí já estava tudo combinado. Aí naquele dia eu disse, eu não quero pregação para mim. Não vou pedir nada para mim. Sim. Só fui e disse, eu vou só agradecer a Deus. E quando eu falo que eu só vou agradecer, Deus vem e diz, não quero que tu só me agradeça. Por que tu estás agradecendo se tu não pediu nada, se tu não orou de verdade? Não é isso que eu quero. Eu quero relacionamento, intimidade, né? E aí, nesse dia,
Foi o dia que depois eu decidi não ir mais pro Brasil, que agora eu vou de visita. E quando Deus disser, vai, agora tá liberado, já fizesse e concluísse o que tinha que concluir aqui, tá liberado, né? Aí Deus veio e falou através do pregador que era aqui, saia da sua parentela, né? Da sua terra, da sua Da parentela, e e vá pra terra. e aí eu disse, pô, quando vê, eu tô retendo uma bênção que não, às vezes não é só para mim, às vezes é para minha família, ou às vezes é para um próximo que eu tenho que levar alguma palavra, alguma Sim. coisa, né? E às vezes não é só sobre nós, a Não. gente sempre acha, é sobre mim. Não é, outras pessoas que precisam ouvir o teu testemunho, outra pessoa que precisa ouvir uma palavra, um carinho, um abraço, nem que seja, né? E a gente sempre naquele egoísmo, é sobre mim, porque eu quero isso, porque eu quero aquilo. E tá aí, que Deus te botou nas tuas mãos. Tu tá cuidando, tu tá correndo atrás, né? Tá buscando esse posicionamento para levar a palavra de Deus, porque não é de qualquer maneira que a gente vai fazer isso, né? Não, a palavra de Deus não é brinquedo. Então eu digo, então tá, vou ficar, né? Eu vou tirar isso do meu coração, porque é só um capricho mesmo, porque eu ainda vou ficar longe do meu marido, que a gente tava planejando, ainda a gente ia ficar mais longe ainda, porque ele ia ficar aqui e eu ia ficar no Brasil até a gente conseguir o dinheiro. Pelo menos aqui, em período, ele pode vir. Sim, ele vem de 15 dias, né? E Vem lá nos no Brasil feriados, ele não ia poder. de 3 meses e olha lá, Pois né? Por é. causa a gente queria comprar uma casa lá. Eu tenho minha Sim. casa no Brasil, não vendi. Tá com a minha cunhada. Só que eu não queria mais voltar. E não quero voltar mais pra minha cidade onde eu moro. Não por nada. Eu gosto da minha cidade, gosto da minha casa que eu tenho lá. Mas eu acho que se eu sair de lá e conhecer o mundo afora, por que eu vou voltar pro mesmo lugar? Né? O mesmo lugarzinho que eu tava? Não. Então a vida é além, a gente tem que sempre procurar melhorar, né? Sim. E aí, agora eu não tenho mais essa vontade, assim. Aos pouquinhos eu fui tirando isso da nossa mente, que se a gente fica alimentando aquilo ali, alimentando, tu fica no sofrimento, fica na depressão e diz, ai, tu só na luta, só na prova. Mas tu tá alimentando aquilo dali, como é que tu não quer sair, né? Então é isso. Eu alimentava todos os dias, eu quero ir embora, quero ir embora. Ai, tô sofrendo. E chorava. E chegou um tempo que eu não queria nem sair de casa, só largava a Gabi na escola, voltava pra casa, ficava dormindo. A minha vida tava assim. Mas e aí, como é que eu levo a palavra de Deus pra alguém se eu tô indo pro fundo do poço de novo? E eu não estava me posicionando a nada. E aí vem Deus e fala com nós. Não é assim que eu te quero, caída, prostrada. Vem e te posiciona. Foi aí que eu conversei com o pastor e disse, pastor Jorge, eu vou querer trabalhar assim na casa do Senhor. E aí ele me botou como, eu sou hoje cooperadora, né? Para depois ser obreira. E daí pra diante, vamos ver o que Deus prepara para mim, porque não é eu que tô preparando nada, é Deus. Glória a Deus. Glória é dele, a honra é dele. Aleluia. Jenny, me fale, você teve alguma, você disse que veio de outra religião, Sim. né? Você teve alguma experiência assim espiritual que você nunca imaginou na tua vida que foi impactante, que você disse, misericórdia, o que é isso? Sim, tive. Eu comecei a ir eu era espírita. Espírita é um pouco diferente da terreira, né? Sim. A espírita estuda ali coisa de Allan Kardec, Chico Xavier. Acredita em reencarnação, acredita que tem um lugar que fica preparado lá, o espírito, para depois retornar, né? Quem assistiu o Chico Xavier, lá tá dito lá. Eu não vou me aprofundar porque não é o nosso intuito, né? Na religião da terreira, eu tava... Que é o candomblé? Candomblé. Isso. Aí eu tava me aprofundando. Eu comecei a ir, porque a minha irmã tava já, né? Já fazia 2 anos, 3 anos que ela tava. E aí o Rodrigo começou a ficar doente. O Rodrigo, a mãe do Vandim, do meu esposo, a mãe do Vanderlei, tava doente, tava com 2 tumores na cabeça. Sim. Hoje em dia ela já faleceu. E ela tava com 2 tumores na cabeça e sempre naquela correria de hospital e né, por causa das dores dela e foi uma fase muito difícil para nós. E aí o Rodrigo começou a ter desmaio. E a família da
por parte do meu esposo, já faleceu de câncer, essas coisas assim, né? Tumores, essas coisas. E aí eu comecei a ficar preocupada. Eu disse, meu Deus, o Rodrigo deve estar. Aí eu comecei a falar, a minha cabeça estava transtornada. Aí eu disse, meu Deus, o Rodrigo tá com um tumor na cabeça, porque ele tá desmaiando. E aí, o dia que ele desmaiou no pátio, ele raspou, acho que raspou a testa, raspou todo o braço. E a Gabi veio correndo, mãe, o Rodrigo caiu no chão. E eu, como tu caiu, Rodrigo? E aí ele, eu não sei, me deu um apagão. E eu caí. E eu, do nada, do nada. E aí, aí começou aquilo. Todos os dias ele dizia, mãe, eu quero me levantar, mas eu tô enxergando tudo Embaçado. embaçado, faísquinha, e eu fico sentado, guri, não te levanta. E aí, porque se tu te levantar, tu vai cair. E aí eu, naquela ansiedade, sabe, eu já não conseguia comer direito. E aí foi aí que entrou o vício do vinho. Eu comecei, aquela ansiedade, eu não comia. Eu trabalhava, saía do trabalho, eu fazia o almoço pro Rodrigo, dava almoço para ele. A Gabi tava na escolinha. Dava almoço para ele, eu tomava um copo de vinho e dizia, eu não tô com fome, eu vou tomar um copo de vinho. E ia pro serviço. E largava o Rodrigo na escola, que era tudo no mesmo bairro, que eu trabalhava no postinho da limpeza, né? E aí ia pro serviço, eu tomava um copo de vinho. E nisso eu não achava problema, eu dizia, isso é um copinho de vinho. Depois eu começava a comprar a garrafa e já não durava nem um mês, né? Nem uma semana não durava mais. E isso eu tava me aprofundando e eu nem o Vandinho, eu não falava pra ele, nem ele percebeu, porque ele passava o dia para trabalhando, né? E as coisas eu fazia isso na hora do almoço, e o Rodrigo, e eu naquela ansiedade. O Rodrigo tá com isso na cabeça, eu projetando aquilo ali, o Rodrigo tá com tumor na cabeça. E aí, o que eu vou fazer? Eu não tenho dinheiro para pagar médico, e aí eu juntei dinheiro, levei ele no neuro, nada, não tinha nada. Aí eu disse, tá, mas e por quê? Por que que ele tá desmaiando? E aí, nisso, eu disse pra Lucélia. Eu só chorava. Chorava, chorava. Eu só chorando, mas eu chorava sozinha, sabe? Eu não mostrava fraqueza pra ninguém, mas eu chorava sozinha. E eu ia pro canto, assim, ficava chorando nos fundos, assim, pra Gabi não ver. Às vezes a Gabi, mãe, o que que houve? Teu olho tá vermelho. Nada, caiu um cisco no meu olho. Aí eu pegava e dizia... Eu falava assim, ai Deus, eu não sei o que eu faço. Se o Rodrigo tiver com isso mesmo, será que eu vou aguentar? Como é que vai ser a minha vida? E aí eu alimentando aquilo, sabe? E me afundando no vício do vinho, que eu odiava vinho. E aí eu peguei, falei com a minha irmã, sério, leva uma roupa do Rodrigo Benz lá no teu negócio lá, porque eu não sei mais o que fazer. E aí a minha irmã levou, né? E ela disse, por que tu não vai? E eu disse, eu vou ir. Aí tá, fui. Aí lá, eles falaram, porque tem que prestar caridade, porque isso está acontecendo na tua vida, porque as coisas acontecem, porque eles falam, os demônios se aproveitam, porque os espíritos, não é demônio, eles falam os espíritos, os espíritos, agora não vou me lembrar o nome. Mas é o demônio. Mas eles falam, os espíritos da rua, das trevas aí, tá se aprofundando na tua casa, na tua família, porque tu não presta caridade. Tu tem que entrar pra religião pra dar caridade, que é benzer, falar o que a pessoa tá passando pra pessoa melhorar, essas coisas assim, né? E eu disse, mas não sinto vontade de entrar. Não sinto, não. Aí, né, o pai de santo lá falou, tu tem a pombagira do teu lado. E eu disse, eu não tem não. E aí, sabe, que aquilo ali, eu peguei e disse, será que eu tenho que entrar para prestar caridade? É isso mesmo? Para isso que eu tenho que, por isso que eu tô sofrendo, tipo, é uma coisa leva a outra, sabe? E aí eu não sei. Aí comecei a olhar as roupas de santo lá, que eles dizem que é santo, que não é santo, né? Aí eu comecei a olhar as roupas para entrar. Aí a minha irmã disse, Jenny, tu presta bem atenção, tu entra só se tu quiser, porque depois para te sair é difícil. A minha irmã, que é do negócio, ela disse. E eu disse, mas ele disse que se eu não prestar caridade, minha vida vai ser sempre assim. E aí, a minha família sempre foi, a minha avó ia nesses lugares, minhas tias. A gente era criancinha e ia tudo para esses negócios aí, saía 4 horas da manhã desses negócios. Tudo pequenininho, dormindo nos bancos lá, fez batucada.
E aí eu disse, mas eu nunca gostei de estar, né, dentro da terreira. Aí eu voltei por causa que o Rodrigo estava passando por isso, né? E aí, isso o Rodrigo tava com 14 anos. Aí, hoje ele tem 17. Aí eu fiquei naquela, entra ou não entra, entra ou não entra. Aí o bandinho, Jenny, eu acho que não, não entra não. Uhum. Porque é horrível isso. Aí eu, não é, eu acho legal. Tipo, tudo bem dizer essas coisas, né? Uhum. E aí aquilo ali eu tava alimentando aquilo ali, alimentando. E aí eu disse, tá, não vou entrar. Vou pedir pra eles virem aqui em casa fazer uma limpeza aqui em casa. Uhum. Foi a pior coisa que eu fiz na minha vida. Não era pra mim ter feito aquilo. Mas a gente não sabe as verdades, É. né? Aí eu disse pra eles lá limpar a casa, que é isso. Tipo, cantam um ponto ou coisa lá e botam um defumo. Sim. Botam coisinha pra defumar a casa. Incenso, né? Incenso. Só que Incenso. nisso ele aí foi muito mais além. Uhum. Muito mais além que eu não vou falar aqui, porque, né, não vem ao caso. Aí cantaram ponto, né, dentro da minha casa. Foi tipo uma terreira mesmo, dentro da minha Uhum. casa. Aí aquilo ali eu comecei a ter pesadelo. Começou mais briga dentro da minha casa. Nossa. Eu corria o bandinho e dizia, vai embora que eu não preciso de ti. Nunca precisei, eu trabalho. Aí comecei a jogar coisas em Sim. verdades na cara dele. E aí aquilo Uma coisa que poderia ser bênção, que para você, na sua mente, estava trazendo um bênção para tua vida, sim, mas trouxe maldição. maldição. E aí aquilo dali, Deus não deixou eu entrar. Eu agradeço muito a Deus por não ter entrado, né? E aí eu perguntei, nesse dia que eles estavam lá fazendo isso aí lá em casa, eu perguntei para onde vai a nossa alma. Eu disse, tá, eu não entro porque a gente tem que beber sangue, sangue, né? Aí ela disse, não era pra te saber disso, mas né? E eu, mas eu não vou entrar por causa disso. Vou ficar cheio de vermes dentro de mim. Vou ficar cheio de vermes dentro de mim, então eu não gosto de comer nem carne mal frita ou mal assada. Uhum. Quanto mais faz isso daí, não faz. E também eu queria saber para onde vai a nossa alma. E ela pegou e disse, ué, como assim? Eu disse, para onde vai a nossa alma? Vai pro inferno ou vai pro céu? A gente tendo essa religião. E ela disse, é o inferno, a gente vive aqui na terra, aqui já é o inferno. E eu, não, existe o céu. Existe o céu e o inferno, eu sei disso. E ela, para de ser doida, guria, que inferno, o inferno é aqui. E eu, não, tem inferno sim. E aí eu disse, eu não vou mais nesse lugar aí, não. Ela não me falou a verdade. Sim. Tá, aí passou aquele dia, comecei a ter pesadelo, as coisas começam a dar errado, né? E eu comecei com uma dor no meu. Era na barriga, mas parecia mais perto do útero, né? E eu tava com medo de ir no médico. Eu dizia, eu tô com câncer. Tudo era. Tudo é Tudo câncer. era. E aí eu dizia, Deus, eu vou morrer. Aí não era mais com o Rodrigo, aí era comigo. Pra ver as legalidades que a gente abre no mundo espiritual, né? A gente abre a brecha, Isso eles é vêm. muito sério. Às vezes as pessoas brincam demais com isso, né? É, Ah, não, que nada não dá em nada, não, gente. Pelo amor de Deus. Cuidado que o mundo espiritual, ele é tão real quanto também o mundo terreno. é verdade. E aí eu peguei e fui numa outra cartomante, né? Ela também tem a casa de santo dela, né? E aí fui lá nela, e ela, nisso que o Rodrigo tava e a gente não descobriu o que ele tinha. A Vanessa, minha amiga que é evangélica, disse, eu posso orar na tua casa? E eu, pode. E eu vou levar o tio Jesus pra orar lá na tua casa. Aí eu disse, tá bom. Aí fomos, oremos de manhã, o Rodrigo tava dormindo, aí ele se acordou assim, com os olhos assim, vermelhão, vermelhão e apavorado. O que que tá acontecendo? Porque a gente orando e o tio Gilson orando e voz alta, Sim, tipo, decretando no mundo espiritual pra sair sim. de lá os demônios, né? Uhum. E aí, a, a- foi benção. Eu creio que foi Deus mesmo que fez a libertação na nossa vida. Porque a gente estava se aprofundando num lodo, e as coisas acontecendo. E a questão de eu brigar com o Vandinho, hoje em dia a gente não briga mais, glória a Deus, Glória a glória a Deus. Deus. E, e sempre querendo me separar, não quero me separar, não tinha motivo para me separar, era
era o mundo espiritual mesmo, Sim. né? Botando inverdades na minha boca que eu falava, né? Era a maldição que a gente lança contra outra pessoa, né? Sim. E ele sempre dizia, Jenny, eu vou embora só o dia que tu me dizer que tu não me ama mais. Se tu disser, não te amo, eu vou pegar minhas coisas e vou embora, que eu não vou te obrigar a ficar comigo, né? Mas quando tu não disser isso, eu sei que tu tá falando da boca pra fora, só para me humilhar, ou porque tu tá braba, ou por alguma coisa. E aí ele teve muita paciência comigo, muito, muita, muita, muita. Se eu fosse ele, eu não tinha paciência comigo. Ai, ai. Mas aí fui nessa cartomante, aí ela pegou e também me convidou para entrar. Eu expliquei tudo lá para ela. Nesse meio tempo, o Vandinho estava trabalhando em Rio Grande, que é próximo da nossa cidade, só que ele estava ficando lá, por causa que era à noite, né, que ele estava trabalhando. Um dia eu tive uma. Eu tava conversando com a minha vizinha pelo celular e disse, tchau, vou dormir. E ela, tchau. E isso é que era do lado, né? Mas a gente não bastava o dia todo para conversar, tinha mais a noite pelo celular. Sim. E aí, dei tchau pra ela e o meu celular ficou do lado. Aí eu não tinha dormido ainda, botei a cabeça assim no travesseiro, começou o meu coração apertar, assim, parecia que eu ia ter um infarto, parecia que eu ia morrer naquele dia. Uma coisa assim, um peso. Sim. E aí eu, acelerado meu coração. E aí eu disse, eu vou morrer, meu Deus, eu não quero morrer, eu tenho as crianças, eu não quero morrer. E aí isso na minha cabeça eu falando pra Deus, né? Sim. Passou aquilo. Aí eu fiquei esperando um pouco, né? Aí, claro, eu ia ligar pra minha vizinha, que é mais próxima de mim, ou pro SAMU mesmo. Mas ficou tudo bem. Só que depois eu tive outra coisa, dessa outra experiência, né, de quase ter um infarto. 3 vezes eu tive. Quando eu briguei com a minha irmã e as outras 2 em casa. Só que o Vandinho não tava. O Vandinho tava trabalhando no Rio Grande, tava dormindo lá, né? E aí eu falei isso pra mulher lá. E ela disse, isso aí pode ser alguma coisa que tem dentro da casa, né? E aí a gente fez limpeza, tipo, aí paga a mesa daqui, paga a mesa de lá. A mesa é quando tu comprar as coisas, frutas, coisas, e dá lá pra eles lá, né? Aí fiz limpeza, limpeza para serviço, limpeza para saúde, limpeza para isso, limpeza para aquilo, e vai indo dinheiro, né? E aí, a nossa fé, se a gente depositar em Deus, tu não precisa dar um centavo. Pois. E tu fica pagando, pagando, pagando por uma coisa para ser enganada, né? E aí, peguei aí o Vandinho, eu levei o Vandinho não gosta, nunca gostou. Ele lia a Bíblia e eu dizia para ele, isso quando a gente tinha se conhecido, a gente já tava 2 anos juntos já. Aí dizia, Vandinho, por que tu fica lendo essa Bíblia? Tu vai ficar louco. Dizem que quem lê a Bíblia demais fica louco. Eu dizia, pro Vandinho, de onde tu tirou isso? Minha mãe disse. Que coisa. Aí eu dizia, hoje em dia eu digo que louco é quem diz isso, né? Foi. Mas aí Vandinho não lê quando eu não estiver pertinho. Aí eu não lia, não sabia nem o que dizia, mas eu dizia, tinha uma convicção na minha cabeça que tinham falado, né? E aí, por isso que a gente tem que se relacionar com Deus e pedir discernimento e a gente procurar, buscar, aprender de Deus, não o que os outros falam pra gente, né? Tipo, a minha mãe não conhecia a Bíblia, por que ela falava aquilo? Aí alguém falou pra ela. E aí aquilo vai indo, né? De coisa. Aí eu peguei e fui nessa mulher. Aí ela pegou e disse que eu ia ter mais filho, que eu ia ter 3, mais um filho, tava pra vir. E eu dizia, não quero filho não, eu já tenho 2. E não quero, não tô planejando não. E a gente tava planejando vir pra cá. E aí o Vandinho, eu quero saber se a gente vai viajar. E o Vandinho, aí ela, não vejo viagem pra vocês, não. E aí o Vandinho disse, eu quero ver se a gente vai viajar pra fora do país. Que a gente tava planejando ir pro Canadá ou pro Estados Unidos. E aí ela disse, não vejo viagem pra vocês. Eu vejo só filho aqui, trabalho tem bastante. Mas não vejo viagem para vocês. O Vandinho saiu de lá e disse, então vamos ver se eu não vou viajar. Vamos ver, porque ela não vai falar isso. Quem sabe é Deus. E o Vandinho sempre, ele era
católico quando ele era criança, né? Então ele dizia, ele não gostava dessa religião. E aí ele dizia, eu não vou deixar os outros falar uma coisa que Deus não... Eu nem gosto de vir saber o futuro, mas Deus nem falou isso e ela tá dizendo isso. E aí ali a gente começou a planejar, vir para Portugal, aí a gente começou a ver que era muito difícil ir para os Estados Unidos e precisava de mais dinheiro, né? E aí aí tinha um colega do bandinho que veio para cá e aí era mais financeiramente mais fácil, né? E conseguir se legalizar, que a gente não queria ficar ilegal num país. Sim. E aí a gente começou a planejar. Nesse meio tempo eu tinha desistido, voltei de novo depois, né? E estamos aqui para o regular do Senhor, Glória né? a Deus. E tive uma experiência de libertação na igreja, né? Não, assim, era uma sexta-feira profética, né? Não, de libertação, uma sexta-feira de libertação. Eu tinha sonhado com a minha irmã. A minha irmã estava entrando numa casa e aí dentro dessa casa tinha quem já sabe dessas religiões aí sabe como é que é, né? Tinha uma preta velha, tipo uma senhora, né? Sentada ali no chão e aí ele disse, aí tinha era muito estranho porque tinha uma família de urso, uma foto de família de urso em cima da casa, tipo 3 só. Era a mãe e 3. Então, tipo, uma mãe e os filhos, né? Sim. E aí tá, entrei dessa casa e disse, Bia, tu viu aquela coisa, aquela foto? Por que tinha aquela foto de urso em cima da casa? De família de urso? E eu não sei. E aí a gente entrou dessa casa, não tinha nada. Nada dessa casa. Só tinha uma senhora sentada que era a preta velha. E aí ela pegou e disse, olhei pra Bia e disse, por que tu tá me trazendo aqui? E ela, ué, porque ela quer falar contigo? Mas tu sabe que eu não acredito mais nessas coisas. Eu já sou liberta pelo nome do Senhor Jesus, eu sou liberta. Não vou acreditar em nada que eles falar. Não quero saber do futuro. O futuro a Deus pertence, não quero saber. E ela, vem cá, vem cá, minha filha, sei lá, por jeito que ela falava, mas me chamando. E eu dizia, não quero ir, não. E aí, tá. Ela me chamou 3 vezes, eu fui e disse, que você quer? Porque eu não acredito, pode falar que eu não vou acreditar. E aí ela pegou e disse, eu só quero te dizer que fizeram um feitiço pra ti. E eu, quem fez feitiço? Não... Feitiço por quê? Eu não faço mal pra ninguém. Ela fez feitiço pra ti. E eu, quem fez feitiço pra mim? Eu quero saber quem fez. E aí ela pegou e disse, eu não posso falar. E aí, na última vez que eu perguntei, eu comecei a chorar, né? Comecei a chorar e dizer, eu quero saber por que estão fazendo mal pra mim, por que eu não faço mal pra ninguém. E aí eu escutei a voz de Deus falando assim, o nome da pessoa. Só que aí, quando eu me acordei, eu orei e repreendi, né? Tudo. E eu não fiquei com ódio da pessoa. Eu não vou falar porque Sim. é uma pessoa muito íntima, muito próxima. Sim. E aí e ela é de religião também. Aí eu não vou falar. Só que eu fiquei tão triste, eu disse, por quê? Por que essa pessoa tá fazendo mal? Eu sei, Senhor, que o Senhor tá me mostrando, mas por que ela tá fazendo mal para mim? Se eu não faço mal para ela, para ninguém, e ela ainda me pediu oração, né? Às vezes a pessoa tá com inveja, tá com inveja que a tua vida tá prosperando. Até por isso que eu não posto muito coisas da minha vida pessoal, né? Posto algumas coisas, mas não tudo. Sim. Porque as pessoas têm a maldade, às vezes, no coração e não querem se libertar. Verdade. Não é todo mundo que quer conhecer Jesus. Verdade. E aí pede oração lá, mas não se posiciona, não sai da religião e fica ainda... Tá lá dentro, já tá com acesso para mandar coisas. Mas, meu Deus, é maior, porque ele me avisou. certeza. Eu orei, me posicionei, orei. Naquele dia eu fui pro culto triste, né? Triste com a pessoa, Sim. mas não com ódio. E fui e orei para Deus libertar essa pessoa também. Assim como ele me libertou, para libertar ela também. E aí comecei a orar, sim, tipo, de chorar orando, sabe? E daqui a pouco comecei a sentir um negócio na minha garganta.
comecei a sentir um negócio na minha garganta, uma coisa sufocando, e aí eu, Senhor Jesus, por favor, me liberta que esses demônios caiam por terra, em nome do Senhor Jesus. O Senhor tem poder, Senhor. Eu creio que o Senhor vai tirar esses demônios que botaram na minha casa, botaram na minha vida. Eu sei que o Senhor é mais. E comecei a falar e orar, pedir para Deus, me liberta, por favor. E aí foi pro meu coração. Apertou meu coração. Apertou, assim, eu me sentia sufocada. E isso, eu não deu nem tempo de dizer, pastor, ora aqui por mim, por favor. Não deu tempo de nada. Era só orando mesmo, orando e uma dor. E aí eu peguei e orando, foi para trás, assim, pro pulmão. Parece que apertou assim. Aí, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, esses demônios caem por terra hoje. Em nome do Senhor Jesus está decretado no mundo espiritual. O que é ligado na terra é ligado no céu. Eu creio que o Senhor Jesus já quebrou todos os demônios que estão aqui. Senti aquilo assim, saindo. Parece que Deus disse assim, ó, tu vem aqui, capeta. Essa daí é minha, não é tua, não. Aí ali eu senti a libertação. E eu caí assim, chorando. Eu disse, Senhor é mais na minha vida, da minha família. Eu decreto no mundo espiritual que eu sou do Senhor Jesus. Amém. Eu sou do Senhor. E a minha família e a minha casa é do Senhor Jesus. E aí eu comecei a orar. Eu disse, eu oro por essa pessoa. Ela não tem conhecimento que ela está fazendo um mal terrível, não só para mim, como para a vida dela. Porque aqui a gente faz, aqui a gente paga. Né? Então, se ela está mandando maldade, ela só vai colher o que ela tá plantando, né? E aí, orei, essa experiência foi muito forte, né? Mostrou que eu tenho que ficar posicionada, vigilante, orando, né? Consagrar minha vida. Mas desde que eu cheguei aqui foi assim, ó, muita experiência mesmo, muita. Deus se revela e no profundo. E você vê que hoje, eu costumo falar que lá em João 13:7 diz, o que eu faço hoje, agora vocês não entendem, mas amanhã entenderão. Foi preciso te tirar do meio da sua terra, da sua parentela, para poder lhe mostrar isso, né? Te mostrar isso, porque talvez se você estivesse lá, você não estaria na mesma dimensão espiritual que você tem hoje, na mesma intimidade espiritual com o Senhor, né? Então, o Senhor sabe de todas as coisas. Às vezes a gente não entende. Imagina, hoje você é casada, uma mulher casada que está aí, é uma brecha que a gente fecha. Hoje, toda a sua casa é batizada. Hoje você trabalha na casa do Senhor. E quando o Senhor te dá esse sonho, a sua chamada é muito grande. Às vezes você pode estar com essa dúvida, ai Senhor, o que o Senhor tem para mim? Isso, a sua chamada é de libertação, a sua chamada é isso. Então você tem que aprender a pedir discernimento ao Senhor, sabedoria, e a exercer isso. A exercer essa chamada sua, porque Deus não te colocou, não implantou vocês aqui por coincidência, porque costumo dizer também que Deus não trabalha com coincidência, Ele trabalha com propósito. Então, se Ele te implantou aqui, é um propósito do Senhor. Então, você tem que trabalhar mais isso na tua vida, né? Às vezes a gente acha que estamos sozinhas, que não, o Senhor, Ele é quem nos fortalece, e se a gente estiver implantado nele, na rocha, que é o Senhor Jesus, a gente vai longe, e eu creio que o teu chamado é muito maior até do que você imagina. E isso eu nem imagino como é que seja, né? E Deus vai trabalhar isso em você. Claro que Deus já vai nos mostrando para que Ele quer, né? Como eu oro muito pela minha família para que um dia eles conheçam o Senhor Jesus como eu conheço, né? E que ele seja liberto dessa outra coisa aí, né? Não quero ofender ninguém, não é esse o intuito, né? E bom a gente frisar isso, que a gente não está falando aqui sobre religião. Ela está contando o testemunho dela, de onde ela passou e aonde ela está hoje. Eu só quero... porque tem muita gente que vai pensar, mas não podia falar isso, não podia falar aquilo. Não, eu estou tentando ter todo o cuidado para falar, porque... né? Porque assim como eu estava nessa religião e Deus me libertou, eu creio que Ele vai fazer um renovo na vida de cada um que se posicionar e dizer, eu quero conhecer esse Senhor Jesus, eu quero. E é para isso que a gente está aqui conversando, né? Não é para
agredir ninguém, ofender Não, ninguém, de não é forma esse alguma. intuito. De forma Né? alguma. E até para que vocês entendam, às vezes a gente tá na mesma situação, mas está com olhos fechados, É, né? Estão com olhos fechados. E esse podcast é justamente para isso, para trazer testemunho de pessoas assim como eu e você, que passou por alguma situação e que Deus libertou, porque é. Ele pode. E ele liberta e mostra. Glória a Deus. Glória a Deus, ele vai Glória a Deus. mostrando. Às vezes você está com dúvida que nada, não existe isso. Vai, faz um É, propósito com Deus, fala assim, Senhor, se é isso mesmo, me mostra, né? né? Se é isso mesmo, me mostra, que eu quero entender. E o Senhor vai te mostrar. Vai se revelando, Vai. ele conhece o nosso coração, né? Sim. Ele vai, se ele vê que é verdade, ele vai mostrar em sonho, vai mandar. Às vezes tem isso também. Deus envia, mas as pessoas estão tão. Que nem Deus viu a minha vizinha, minha amiga. 10 anos de amizade. E 10 anos ela ali com a maior paciência da vida, falando sobre Deus, falando sobre Jesus, e ela me respeitou porque eu era de outra religião, Sim. né? Imagina se ela não tivesse essa sabedoria de conversar sem me ofender, ou dizer eu não te quero mais aqui porque tu é de terreira, tu é Isso. espírita e eu não concordo com isso. Imagina se ela tivesse me corrido Isso. da casa dela, né? E ela sempre me respeitou, assim como eu sempre respeitei ela, a religião, né? Porque ela era cristã e eu não era. E sempre teve esse respeito entre nós. E Deus coloca pessoas na nossa vida e não é por acaso, né? Que a gente conhece. Às vezes a gente diz, ai, que coincidência conhecer aquela mulher ali, né? E daqui a pouco, que nem nós. Sim. A gente se conheceu Foi. no ginásio, No na academia. ginásio, E hoje a gente congrega na mesma Na mesma igreja. igreja. A gente estamos aqui, somos amigos e, né? Pois é. E é isso. Deus une pessoas, É né? verdade. Por um propósito. É Então, é isso. Se a gente abre o coração e deixa, às vezes, aceita Deus. Aceita o que Deus mandou mudança, para né? a tua vida, porque Deus manda as pessoas e a Sim. pessoa ali, fala ali a palavra de Deus e tu tá com o coração fechado, não vai aceitar, não vai nem entender. Mas isso a pessoa tem que querer, né? É. Tem que querer o renovo, tem que É querer verdade. conhecer o Senhor Jesus. É verdade. E é isso. Glória a Deus. Glória a Deus. Jenny, fala aqui nessa câmera aqui, dá um conselho para alguém que tá na mesma situação ou tá querendo até sair de algo que não tá vendo, né, adiante, os olhos estão fechados. E eu creio que O meu conselho para essas pessoas, assim, quando a gente tá perdido, como eu já fui um dia, que a gente crê que Deus faz milagres, sim. Ainda hoje, esses dias, ele projeta um milagre na sua vida, assim como ele fez na minha vida, que eu nem imaginava estar em Portugal, nem imaginava nem que eu ia ter casado, né? Eu era casada, mas amigada, né? E só que quando eu disse, Senhor, eu quero te conhecer de verdade. Eu quero conhecer esse Deus que a minha vizinha fala aí, que responde às orações. Eu quero. E aí foi aí. Quando a gente se posiciona e diz que quer conhecer o Senhor Jesus, ele vai se apresentar. ele faz. Ele faz além do que a gente imagina. É verdade. E Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero aqui, né, orar junto com você para terminar. Eu peço que você compartilhe novamente, eu vou falar novamente aqui, que compartilhe este vídeo, esse testemunho, que você possa se inscrever. Eu vejo que tem muitas visualizações aqui de pessoas que vêm, assistem, mas não se inscrevem no canal. Se inscreva no canal, é gratuito, você não vai precisar pagar nada, tá bem? Compartilhe com seus amigos, seus familiares, porque às vezes você acha que a pessoa não está passando por situações nenhuma, mas só Deus sabe o que ela está passando e precisa, às vezes, até de ouvir um testemunho desse, para que ela venha abrir os olhos, né? E andar nos caminhos do Senhor, porque Ele é o único. Ele é tremendo, Ele é poderoso. E eu creio que Ele vai fazer como Ele fez na vida da Dene, na minha vida, infinitamente mais do que pensamos ou imaginamos. E eu creio que pode fazer na tua vida também, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, te pedimos, ó Deus,
Que o Senhor possa entrar na casa, meu Pai, desta pessoa que está nos assistindo. Às vezes está passando por situações que ela mesmo não imagina o porquê das situações que está passando. Mas eu creio, Pai, no poder do Teu santo nome, Senhor. Tu és onisciente, onipresente, onipotente. Mas eu creio, Pai, que em nome de Jesus o Senhor vai entrar na casa desta pessoa, vai fazer algo novo, Senhor, em nome de Jesus. Retira tudo, Pai, que não provém de ti, e coloca o que é teu, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus abençoe e obrigado por estar aqui. Amém. Deus abençoe, Jenny. Muito Glória a obrigada. Deus. Amém. Pronto?